A gente vai comentar três pontos em relação ao trabalho da lição. Falando sobre os recursos que a gente tem. O outro, falando sobre algumas dicas para a gente trabalhar. E o outro, que é o panorama da lição. Aí, depois disso, a gente vai conversando a partir das questões que vocês forem levantando, as contribuições que vocês quiserem dar para a nossa reflexão, tá legal? Então vamos lá. Em relação à questão das dicas, a gente tem o site da Convenção Batista Fluminense, que tem, ao mesmo tempo, as lições para baixar em PDF, também tem os recursos didáticos para recorrer. A irmã Lucinelli, da Igreja Batista no Paiol, lá em Lopes, foi quem preparou os recursos. E aí tem várias dicas, por exemplo, quando a gente trata sobre maldades na igreja, que é o 3º capítulo, em que a gente fala sobre as obras da carne, coisas que a gente sabe, né, que quando a gente é um convertido, a gente toma aquela decisão por Jesus do tipo, esse monte de coisa que não presta, que está dentro do meu coração, né, eu vou vencer isso tudo e eu quero ser igual esse pessoal que está aqui dentro. E aí passa o tempo, ele percebe que o pessoal que está aqui dentro também tem um monte de coisa ruim que tem que tirar de dentro do coração, né? E aí nessa hora que alguns se desapontam, uns deixam, ou outros se conformam, entendem que a igreja é assim mesmo, só muda o endereço. E a proposta do apóstolo Paulo é o contrário, né? Que a gente não se conforme com a maldade que está no coração da gente e a gente vá caminhando com Deus para ir diminuindo a cada dia isso. E na hora que se deparar com a maldade do outro, conseguir perceber o seguinte: olha, assim como tem áreas da minha vida que até hoje eu não consegui vencer, meu irmão também tem. O que acontece é que, assim, no meu caso é na parte financeira, no caso dele é na parte sexual. Então eu detono ele porque eu acho que isso é um absurdo. Mas no meu caso, eu tenho uma justificativa, uma explicação e gostaria que as pessoas me compreendessem, mas na igreja as pessoas não compreendem, só acusam e tudo tal, né? Quando é o outro, não, eu taco pedra na Geni, mas aí eu digo que é o outro que tem ódio religioso e por aí vai. E aí nessa situação, de acordo com a lição, por exemplo, no recurso didático vai dando algumas dicas, né? Se você tem algum recorte de revista, de jornal, alguma coisa para apresentar para a pessoa, para dar ideia de que a obra da carne não é um negócio que está acontecendo lá em Nárnia, né? A obra da carne é um negócio que faz parte do nosso dia a dia, naquela Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, né? E aí quando eu falo ordinária, eu lembro do ordinária por causa da ordem e o ordinário de quando minha mãe me xingava, né? Seu ordinário, né? Então aí às vezes a Assembleia é ordinária e às vezes ela é ordinária mesmo. E nesse caso, às vezes a gente não percebe. Eu sou sincero, eu sou franco. Mas às vezes o indivíduo, assim, ele está provocando divisão, ele está provocando partidarismo, né? E tudo em nome de Deus, que é o que Paulo critica na carta aos Gálatas, né? Que assim, a gente às vezes está fazendo algumas coisas, a gente acha que a gente é muito espiritual, mas às vezes a gente está fazendo por orgulho, a gente está fazendo por carnalidade, nossa motivação não é boa, a gente diz que está defendendo a igreja, a gente diz que está defendendo o evangelho, né? E assim, é como esse episódio que a gente está passando agora, que eu estou doido que acabe, né? Nesse momento de tensão política que a gente está vivendo, em que a minha maior crise não é a polarização entre as pessoas que não são cristãs. A minha crise é de ver um crente dizendo que o outro é burro, um crente dizendo que o outro não é crente, né, por causa da sua opção política, né? Como se existisse mocinho, né, de um lado e bandido do outro, né? Sendo que a gente que já tem alguns janeiros a mais do que os jovens que estão aí, a gente sabe, né, que assim, o fulano, enquanto ele é pedra, ele é uma coisa, quando ele vira vidraça, ele é outra coisa. É como a gente conversa com os seminaristas, né? Quando o camarada está questionando um monte de coisa em relação ao pastor, e aí quando ele, por exemplo, sai da oposição e vira governo, aí assim, as pessoas, mas você não, mas olha só, deixa eu explicar.
ficar diferente, né? Ou seja, porque agora ele sente o calor da batalha, agora ele calça um sapato e agora ele lida com algumas coisas. E aí, voltando, né, para essa questão, né, de oposição e governo, às vezes o indivíduo ele tem todas as soluções do mundo, até o momento que ele, né, está naquela situação. E aí eu lembro do que minha falecida mãe dizia, né, que quem sabe o calor da panela é a colher. Conseguiram acessar a internet? Ah, legal. Tem como ir pro Facebook? Ah, então tá legal. Aí, em relação a essa situação, deixa eu conseguir Não, essa parte é tranquilo. E aí, diante disso, a gente tem os recursos didáticos, né, que vão dando algumas dicas, de modo que a pessoa ela possa perceber a obra da carne no viver diário. Porque a gente tem aquela tendência de achar que pecado é só algo relacionado a sexo ou a cachaça, né? Então, a manipulação, o fingimento, a inveja, a mentira, né? Aquela falsa espiritualidade, a idolatria para com o ministério, para com o cargo, para com a denominação, né? A idolatria, né, em relação a uma pessoa que a gente admira, que a gente passa por cima de várias outras por consideração àquela outra pessoa, né? Deixa eu ver aqui, peraí, opa. E aí, muitas vezes o recurso didático ele vai dar essa dica, né, para a gente ter uma noção mais clara a respeito da nossa compreensão a respeito das obras da carne. Deixa eu diminuir aqui para ver se fica melhor para visualizar. E aí, a gente tem aqui no grupo Fruto do Espírito no Facebook. Se você tiver acesso à internet, é só você olhar ali, ó. O nome do grupo é Fruto do Espírito. E aí, você tem as lições diárias, né? Eu fiz até sexta-feira, de sábado eu vou fazer ainda. E aí eu faço a lição diária, faço alguma aplicação, né? E a gente tem gente que participa, né? Comenta alguma coisa e tudo, tal. Tem gente, por exemplo, isso aqui, ali é o templo da minha igreja. E aquela irmã está dando uma lição panorâmica, já que a gente teve 14 domingos nesse trimestre, e aí a gente já tinha terminado, e ela foi e aproveitou esse último domingo para fazer uma panorâmica da revista. Aí ela botou a aula que ela deu ali. E aqui a gente tem, por exemplo, no caso, o PDF do sermão compartilhado pelo pastor Manuel Júlio de Carvalho. Se eu não me engano, acho que ele falou que ele foi, não sei se ele chegou a estudar com o pastor Lusitano, alguma coisa do tipo, ou dar aula, não sei, né? E aí nisso, ele, ou é amigo do pastor Lusitano, agora eu não lembro, e aí ele entrou em contato comigo, dizendo que ele prepara sermão dominical e boletim semanal fazendo uso das revistas. Eu achei legal compartilhar no grupo, depois se você quiser olhar, porque ele bota a pastoral do boletim, que pode ser uma dica para você, para a lição, né? E ele coloca o sermão, que pode ser uma dica inclusive para pequenos grupos, né? Uma coisa mais ou menos assim. Isso aí são os amigos elogiando, né, por essa parte. E eu, por exemplo, fiz essa provocação aqui, né, porque é interessante que tem gente que parece que esquece que é crente quando está no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, né? Então eu vou pegar a minha experiência, né? O meu Facebook ele pode ser acessado pelo celular da minha esposa.
Aí um dia ela entrou no meu Facebook, viu a foto de uma irmã que estava inspirada lá, e aí falou assim, que é isso? Eu falei, ué, é a irmã. Irmã? Eu falei, só que hoje ela está animada, né? Então, aí nisso, assim, às vezes as pessoas, elas parecem que é como se elas não fossem cristãs quando elas estão na internet. Né? Exatamente. E aí nessa brincadeira, né, a gente faz essa provocação. Até que ponto o fruto do Espírito é uma realidade nas nossas vidas, inclusive nas redes sociais. Isso aqui é a irmã Terezinha, né, que ela quis tirar uma foto, aquela vozinha, né, que está tendo contato com a internet, ela quis tirar uma foto e botou. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas eu também não excluí, não, deixei, né, ela fica feliz, eu fico feliz também, e vamos seguindo. E aí nisso, está aqui, né, o link. Se você for para a convenção, está perfeito. Se você não for para a convenção, é só você clicar, está o link dos recursos didáticos, né? Então, por exemplo, vou pegar o recurso didático, né, da lição 2, por exemplo. Aí a gente clica no link. Não sei como é que está a questão aqui do acesso, da velocidade, como é que vai ser, mas aí ó, já foi rápido, e aí está a lição número 2, dedicação a Deus ou orgulho espiritual. O texto bíblico é Gálatas 3:11, o objetivo específico, identificar as características da nova vida em Cristo que demonstram dedicação a Deus e decidir vivê-las, né? Para a gente verificar o seguinte, isso que eu estou fazendo porque eu amo a Deus e quero fazer para Deus, ou eu estou fazendo isso aqui, né, porque eu quero mostrar para mim mesmo o quanto eu sou bom, mostrar para Deus o quanto Ele precisa de mim, e dizer que assim, eu vou para o céu porque eu não xingo palavrão, eu não bato na minha mãe, eu não xingo meu cachorro, né, e não jogo no bicho, né? Então tem gente que às vezes ela acaba tendo aquela ideia de que assim, eu tenho salvação por causa do tipo de crente que eu sou, e o outro não vai para o céu por causa do tipo de crente que ele é. E aí, eu não sei vocês, mas se eu pegar esse raciocínio, eu fico desesperado, porque para mim, deixar de fazer a minha leitura devocional e deixar de fazer a minha oração devocional já é um pecado, né? Então, assim, eu não preciso necessariamente cobiçar minha vizinha. Eu entendo que o simples fato de eu deixar de fazer a minha devoção, eu já estou pecando. Se a gente pegar esse raciocínio para perto da salvação, né, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Assim, ninguém sobe, como diz o Capitão Nascimento. E aí nessa situação, né, aí ela mostra o conteúdo, né, os textos que a gente vai caminhando, que é Gálatas, do capítulo 3 ao 5, 1 Coríntios, né, capítulo 11, versículo 28 a 32, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16 e 17, e Romanos, capítulo 6, versículo 6 e versículo 8. As estratégias, a preleção, né, que é a exposição verbal, e discussão em pequenos grupos. De repente falar assim, olha, vamos nos dividir em 3 aqui, em 2, e troca uma ideia sobre esse assunto, né? E aí o recurso, Bíblia, Revista Palavra e Vida, né, 3 taxas de papel A4, notebook, data show, isso daí caso a pessoa possa, né? E motivação, caso você tenha a possibilidade, o vídeo Já Estou Crucificado, Fernandinho. Ah, mas a gente não tem acesso à internet na igreja. Você pode baixar o vídeo no YouTube durante a semana, né? Pegar e mandar via WhatsApp, falar assim, ó, o dever de casa, Bruce Wilkinson no livro As 7 Leis do Aprendizado, ele fala sobre a lei da preparação, né? Do indivíduo já passar a semana já respirando a atmosfera, né, da lição que ele vai ter lá. Então, mesmo que assim, minha igreja não dá, não sei o que lá, a gente dá um jeito da gente, né? Então, assim, a gente tem o WhatsApp, né? Tá todo mundo aí mandando, né, que o Pablo Vittar vai fazer um programa infantil, né? Então, o que acontece? Se a gente pode mandar fake news para todo mundo, a gente pode mandar um vídeo, né, do Fernandinho. E aí nisso o desenvolvimento, a saudação festiva, né? E é engraçado quando ela fala saudação festiva, né? Porque geralmente tem gente que começa assim, né, irmão? Quase ninguém mais vem, porque antigamente, lembra falando como é que era antigamente? O pessoal, não sei o que lá, mas hoje em dia, né? Ou então tem aquele que começa assim, irmãos, olha só,
quem era para dar aula era o irmão Epaminondas, né? Mas ele falou comigo aqui agora e tudo tal, então assim, por isso que por causa dele, porque ele foi inconsequente, responsável, né? Aí eu tô aqui, né, para falar aqui com vocês. Então às vezes tem situação, né, que assim, a gente está dizendo para a pessoa, não assista a minha aula. Então aí ela fala de saudação festiva, né? E aí, nesse caso, eu já vou sair daqui, tá, gente? De ficar exposta para vocês. É só para falar sobre o recurso didático. E aí, a questão, né, do apresentar o assunto, aplicar a motivação, a parte do conteúdo, né, a necessidade do autoexame da mudança de vida. O indivíduo ele não vai para o AA enquanto ele não se percebe alcoólatra, né? Então, enquanto ele acha que ele bebe socialmente, pô, mas você bebe socialmente de manhã, de tarde, de noite, no frio, no calor, né? Quando está aborrecido, quando está feliz, né? Não, mas é socialmente, né? Então faz um teste, tenta ficar 2 dias sem beber socialmente e assim, a questão do autoexame, né? Tá todo mundo dizendo que eu sou desse jeito. Será que está todo mundo contra mim ou estão vendo algo que eu estou demorando a enxergar, né? E aí nisso é o conteúdo Novo Nascimento em Cristo, que está no tópico 2. Em relação à aplicação, divisão dos grupos, né? E aí distribui as tarjas, né, com os versículos abaixo para reflexão e discussão. Por exemplo, você colocou os grupos lá e cada um está com aquele trecho, né, de texto, pode ser no caso aqui até 3 grupos, e aí nisso eles vão apresentar depois suas conclusões. Aí já ficou um clima legal, né? Porque em vez do professor, eu não sei se deu para perceber, né, que às vezes tem aquela situação que o professor ele está lendo na hora, né? E aí ele conta alguns causos, e aí o pessoal que está lá na classe também, vamos falar um pouco da vida dos outros, e no final, né, pô, a lição estava boa pra caramba, mas a gente não mudou, né? E aí, nesse caso, a ideia aqui é depois ler a conclusão e responder as perguntas que estão propostas na lição. Se a gente, né, não for igual o pastor Roberlan Julião, que gosta de fazer digressão e é prolixo, e a gente atender isso aqui, a gente com objetividade faz o indivíduo sair da classe com aquela ideia assim, gente, como é que pode? Eu passei esses anos todos desse jeito, eu nunca percebi isso que eu estou percebendo agora, né? Então, a ideia do trabalho é essa. E a avaliação é coletar as conclusões apresentadas pelos grupos. Digamos, se você é professor de uma turma, de repente até um grupo, né, de WhatsApp com os seus alunos poderia ser um negócio legal. É claro, estabelecendo uma determinada regra, né? Fulano, pelo amor de Deus, nada de bom dia, boa tarde, boa noite, nada da história da borboletinha azul que queria ser uma lagartixa. Não entra nesse negócio, né? Nada de um atentado contra o Bolsonaro, a fraude nas urnas, né? Irmão, vamos tratar desse assunto aqui, né? E mais ou menos assim. E nesse caso, né, as orientações, ler todos os textos bíblicos propostos na lição, destacar outros textos bíblicos correlatos, incentivar, né, a participação de todos os alunos. Se você for lá no site da convenção, você vai ver, né, que aqui ó, já está a dica, né, para você acessar o YouTube, né, e poder assistir o vídeo, né, do Fernandinho. Então, assim, tá praticamente mastigado, gente. Tá mel na chupeta para você, assim, fazer um trabalho fenomenal e todo mundo achar que você é o top, né, de todos os professores da face da terra, né? Como diz, né, um cantor de rap, o pregador Lu do Apocalipse 16, né? Ele diz, né, a chave da vida está em suas mãos e em suas mãos está o poder da decisão. E aí, nesse caso, a gente tem essa possibilidade aqui, né, de fazer algumas coisas diferentes. Eu vou tentar acessar por aqui o WhatsApp Web, né, e a partir daqui eu vou tentar já projetar logo os slides, que eu acho que vai ser mais fácil do que baixar os slides pelo Facebook, para ir para o computador e depois assim por diante. Então, dadas as dicas das estratégias, depois o Marcos, eu já tinha pedido a Rosiane para mandar
pro pessoal o PDF, tá? E passar para eles o material do pastor. E é interessante porque, assim, primeiro que eu achei que ele fez com tanto carinho, né, que eu achei isso legal. Além de ter feito com tanto carinho, ele ainda quis, né, compartilhar com a gente. Eu achei isso muito bacana. Então, deixa eu ver aqui. Parece que o computador está querendo abrir já no WhatsApp que já foi aberto. E ele deve estar procurando quem está perto. Então, deixa eu tentar logo fechar aqui. Espera aí. Isso. Vou sair aqui, né? Porque ele já está me mostrando alguém que está usando o WhatsApp web. Aí agora vai pro meu. Gente, se aparecer qualquer coisa que vocês acharem estranho, desculpa, né? Assim, estranhos são as pessoas que podem mandar as coisas estranhas para mim, né? Eu não posso fazer nada, né? Então, eu só posso me responsabilizar pelas coisas que eu mando para os outros. Então, tem situação, né? Então, Pastor? Oi? O senhor não quer desligar aquela que já estou dosificada? Diminui a... Ah, entendi. De não ficar pesado. Ficar muito pesado. Tá perfeito. Mas vocês já viram mais ou menos, né, como é que é a situação, já sabe como é que é. Que é vídeo, aí ele fica pesando para ver. Deixa eu ver aqui. Hoje vai todo mundo ficar contando um monte de coisa da eleição, de que tem fraude, que tem não sei o quê, tem, né? Aí tem os Illuminati, vai ser desse jeito. Então deixa eu ver aqui. Aí em relação às lições, eu fiz o seguinte. Deixa eu ver. Eu estava falando agora, acho que foi até com o Marcos, né, que assim, eu estou com saudade daquele tempo, né, que as pessoas elas estavam sentindo inveja umas das outras porque estavam em Arraial do Cabo, estavam vendo neve lá no sul do Brasil. Agora ninguém mais está fazendo isso. Esqueceram até de botar perfil de criança esse mês. Então o negócio está sério, Aí, vamos lá. Em relação à lição, eu tentei estabelecer da seguinte forma. Por exemplo, tem a introdução, né, em que a gente faz uma provocação. Quando você olha para o Novo Testamento e compara o ensino apostólico com os ensinos dos pregadores da TV e do rádio, parece que alguma coisa foi alterada? Ou será que nada mudou? Porque Paulo está fazendo uma crítica a um outro evangelho, né? E aí nisso, hoje a gente não teria um problema, né, com os judaizantes, digamos assim. Mas a gente nem por isso vai ter dificuldade de detectar outro evangelho. Então é uma coisa para a gente pensar. Aí isso aí é uma provocação. Pastor, o senhor quer que eu vou mexendo, senhor? Oi? Quer que eu vou passar? Ai, obrigado. Porque aí eu evito ficar de costa para vocês. Né? E aí, diante dessa situação, a gente tem essa provocação. Aí, pode pegar a seta à sua direita. Qualquer coisa pode botar a mochila no chão. Só deixa eu interromper. Sim. Um segundinho. O pastor falou que nós não temos conflito com o ensino judaizante. Oi? Pelo menos, não o ensino judaizante do primeiro século. A gente tem uma menorá aqui, a gente tem uma arca ali, a gente tem alguma coisa desse tipo num lugar ou no outro. Mas assim, a gente é judeu até quanto interessa, né? Então não chega a ser um negócio que nem antes, né? Que nem, por exemplo, com o advento do G12, sem entrar numa crítica a quem pratica o G12 ou não. Mas, por exemplo, o G12 no ambiente batista, ele ficou um G12 meio genérico. Por quê? Porque, desculpa, tá bom, os batistas que estão aqui, mas batista e obediência é um negócio meio complicado, né? É um negócio meio difícil. E aí, nesse caso, às vezes o indivíduo, ele faz o seguinte: eu vou pegar o G12, né? E aí eu vou inculcar na cabeça dos membros a autoridade espiritual, né? Só que o G12 legítimo significa que você também abaixa a cabeça para submeter a autoridade espiritual do outro lado.
Aí é interessante que às vezes alguns líderes, eles conseguem o quê? Ó, daqui para aí, todo mundo bate continência. Daqui para lá, aí a gente rompe, entendeu? Então, esse tipo de situação, assim, é um pouco diferente desse caso. Por quê? Porque nesse caso, a igreja, ela começa com os judeus. E aí chega um momento que há uma ruptura. Ou seja, a gente não está praticando o judaísmo. A gente está seguindo os ensinos de Jesus, que era um judeu. E aí, Paulo, como ele está pegando isso, ele não mistura as estações. Uma coisa é a cultura, outra coisa é o evangelho. O que seria legal, né, se os missionários que trouxessem, né, o trabalho batista para o Brasil, fizessem com a gente, né? Porque assim, às vezes tem algumas crises de gerações, né, que brigam por causa de piano, como se piano fosse uma coisa do primeiro século, né? Então, às vezes, quantas igrejas tiveram traumas, né, por causa de palmas, quando, por exemplo, palmas tem a ver com cultura e não com o evangelho. E aí, quantas dificuldades a gente teve por causa da irmã usar calça comprida, né? E quando, na época do primeiro século, até o homem usava vestido. Então, é um tipo de situação que, assim, o evangelho chega pra gente dentro de uma bagagem chamada cultura. Só que ninguém diz pra gente que ele vem numa bagagem chamada cultura. Dizem pra gente que está vindo o evangelho. E aí o indivíduo que gostava de jogar bola, ele deixa de jogar bola porque entende que jogar bola é pecado. Mas não tinha bola de futebol, né? A não ser que de repente um inglês que inventou a máquina do tempo tenha voltado alguns, né, milênios atrás para instituir o negócio lá atrás. Então, aí assim, essa situação em que a gente faz algumas alterações, né, meio transgênicas. Então, o que a gente tem de judaizante hoje não chega a ser um judaizante desse tempo. É um judaizante que, assim, eu pego um elemento que me interessa, eu pego outro elemento que me interessa, e a gente faz um negócio aqui, né? Enquanto eu não tenho dificuldade, por exemplo, se na sua igreja tivesse uma arca. Se fosse num aspecto pedagógico para mostrar como era um utensílio, estava tranquilo. O problema é dizer que Deus está ali. Esse é o problema. É aí que eu quero chegar. Deu para entender? Então, assim, mas aí, se a gente for observar, tem duas situações. De repente pode ter um líder religioso ou a comunidade religiosa, porque às vezes as pessoas pensam que algumas mudanças que acontecem na igreja é por causa do líder em si. Mas, gente, o líder só consegue porque já há um apelo no coração do povo. Porque é aquele negócio, vamos pensar em algumas questões políticas nossas, né? Você vai ver de repente o artista que ele canta um monte de indecência, mas pergunta se o filho dele escuta a indecência que ele canta. Ele canta a indecência porque o povo quer o que não presta mesmo, né? A gente quer viver, né, alimentando os instintos, pensando praticamente da cintura para baixo, né? E não da cintura para cima, nem do pescoço para cima. Então, vamos fazer música para estimular a gente da cintura para baixo. E aí, nesse caso, tá bom, você faz isso para o seu filho? Seu filho vê o seu programa? Então, aí a gente percebe isso, né? Digamos, a gente começa a pregar, né, um monte de configuração familiar. Mas quando é a minha família, a minha é tradicional, bonitinho, meus filhos direitinho, tudo tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, essas questões é que às vezes o líder ele pode jogar para a galera pelo aspecto político, né? Que aí todo mundo gosta daquele líder. Até porque nem todo mundo tem vocação para ser João Batista, né? Até porque quem aqui quer perder a cabeça, né? Então, a situação, opa, ela quer, então a irmã quer perder a cabeça. Mas esse líder vai estar agradando a quem? Ao povo ou se o pastor desse líder vai estar agradando a Deus? É onde vem o questionamento de Paulo. Isso. O povo vai ficar, uau, Deus está aqui. Exatamente. A gente não é frio igual a outra igreja lá, entendeu? Esse líder... Entende? Mas aí eu não sei se dá para perceber. No seu raciocínio, você faz você tem esse discernimento, né? E a gente precisa lembrar que assim, uma coisa é o indivíduo, outra coisa é a multidão.
E outra coisa é esse indivíduo na multidão, né? Por exemplo, aquela menina que está quietinha ouvindo o seu som no ônibus, ela é outra quando ela está com aquela turma de 6, 7 colegas. É a mesma menina no mesmo ônibus. Você que está no ônibus vendo, você percebeu que ela ficou diferente quando as outras colegas foram embora. Então, o que acontece, sociologicamente falando, essas coisas pressionam, né? Porque assim, o discurso, ele não vem só de quem discursa. O discurso, ele de certa forma, ele pode ser estimulado ou reprimido pela comunidade do discurso, né? Então, o que acontece? Dependendo da situação, digamos que nós estejamos numa igreja em que metade dos membros vivem, né, da produção de fumo, que trabalha com indústria de cigarro, esses negócios todinho e tudo tal. Bem, eu não sei como é que vai ser a vida desse pastor, pregador, que veio da Baixada Fluminense, que passou a vida toda aprendendo a pregar que fumar é pecado. Não, mas a gente não fuma, tá? Mas a gente fabrica coisa que a gente não quer para a família da gente, né? E aí, claro, obviamente, o que é mais importante? Agradar a Deus ou aos homens? Só que, né, a pergunta que a gente faz é até que ponto, aí onde vem a provocação do apóstolo Paulo, até que ponto a comunidade que diz que quer servir a Deus, até que ponto a comunidade que diz que quer ser liderada por um homem de Deus, que ouve a Deus, que fala com Deus, até que ponto essa comunidade, ela diz o seguinte: olha, eu discordo do cara, mas ele está seguindo a orientação divina. Olha, eu acho ele chato, mas eu vejo que ele é chato porque ele me ama. Eu não gosto quando ele prega sobre esse assunto, mas ele prega sobre esse assunto porque a nossa igreja está desse jeito. Num ambiente democrático, em que é essa comunidade que sustenta esse obreiro, gente, eu não queria estar na pele dele, né? Eu costumo dizer para os meus alunos no seminário que eu amo ser pastor, mas eu não quero ser meu filho, porque é uma situação muito desgastante, né? Se você realmente é autêntico, se você realmente é sincero, se você realmente é consagrado, você vai sofrer muito, né? E nem sempre a gente, quando recebe, toma aquela decisão do apelo que o pastor faz para a gente. Hoje até menos, né? Há 20 anos atrás era maior o número de vocacionados, eles eram mais jovens, né? Essas coisas todas. Hoje a gente espera, né, se aposentar, ter a casa própria, os filhos na faculdade para depois ir para o ministério. Mas assim, há um tempo atrás, os meninos saíam do ensino médio e já iam para o seminário. Eu mesmo estudei com um camarada que tinha 17 anos. Né? E assim, diante dessas situações, né, a gente, por exemplo, vive uma pressão e, como se não bastasse, tem a pressão, eu lembro muito do profeta Jeremias, tem a pressão de Deus do tipo, fala isso. Tem a pressão do povo dizendo assim, ó, se você fala, vai dar ruim, entendeu? Não está querendo trocar de carro, não está? E aí, nesse caso, por exemplo, tem a pressão de Deus em cima do cabra, tem a pressão do povo, tem a pressão do ambiente social onde está a comunidade. Porque, gente, tenta se colocar no lugar daquele jovem da igreja. Por exemplo, eu tenho 44 anos. Eu sei o que é testosterona e estou correndo atrás dela.